Bem-vindos ao canal Curiosamente Aprendiz. Desde já gostaria de agradecer a todos os inscritos e a todos que vêm nos apoiando com likes e comentários. Isso é muito importante para todos nós. Hoje conversaremos, brevemente, sobre o vasto universo. Podemos pensar nele como um imenso oceano habitado por ilhas dispersas de galáxias. No entanto, essa percepção é ilusória, pois apenas uma pequena fração de todos os átomos existentes reside dentro dessas galáxias, enquanto a grande maioria flutua no meio intergaláctico. É como se o gás se espalhasse a partir de cada galáxia, formando uma densa floresta cósmica, com a gravidade atuando como as raízes de uma árvore gigante, concentrando nova massa nessa região. É nesse meio intergaláctico que encontramos os ingredientes primordiais para a criação. O hidrogênio e o hélio, organizados em mantos e filamentos que fluem em direção ao interior das galáxias, onde, ao longo do tempo, se condensam e formam estrelas. Porém, se olharmos de perto, veremos quem realmente exerce um domínio impressionante. Os quasares, os objetos mais poderosos da existência. Esses quasares, embora tão pequenos quanto um grão de areia em comparação com o rio Amazonas, residem nos centros de algumas galáxias, brilhando com a energia equivalente a de bilhões de estrelas. Eles lançam poderosos jatos de matéria que têm o poder de alterar radicalmente a forma do cosmos ao seu redor. São tão potentes que até mesmo podem matar uma galáxia. Agora, vamos voltar aos anos 50, quando os astrônomos se depararam com um mistério intrigante. A detecção de misteriosas ondas de rádio provenientes de várias regiões do céu. Esses pontos luminosos, que lembravam estrelas, foram chamados de fundos de rádio quase estelares ou, como são conhecidos atualmente, quasares. A peculiaridade desses objetos ia além disso. Alguns piscavam, outros emitiam raios X energéticos além das ondas de rádio. Além disso, todos pareciam ser relativamente pequenos e se moviam a velocidades impressionantes, superiores a 30% da velocidade da luz. A única explicação plausível era que eles deveriam estar tão distantes que sua velocidade aparente era, na verdade, o resultado da expansão do universo, afastando-os de nós. Essas distâncias enormes indicavam que os quasares não podiam ser meras estrelas, mas sim núcleos ativos de galáxias localizados a bilhões de anos-luz de distância de nós. No entanto, há mais a ser explorado nesse contexto. Para brilharem com tamanha intensidade a essas distâncias, os quasares precisam ser milhares de vezes mais luminosos do que toda a Via Láctea. Eles são verdadeiros monstros, explodindo e emitindo energia de forma violenta para o vazio do espaço, em uma escala antes inimaginável. Conforme exploramos o céu, descobrimos a existência de milhões de quasares, todos eles situados a grandes distâncias. No espaço, quando observamos objetos distantes, estamos, na verdade, olhando para o passado, uma vez que a luz leva muito tempo para alcançar nossos olhos. Os quasares eram bastante comuns no universo primitivo, atingindo seu pico populacional há cerca de 10 bilhões de anos, quando tanto as galáxias quanto o próprio universo ainda eram muito jovens. Vamos fazer uma viagem no tempo, voltando apenas 3 bilhões de anos após o Big Bang, para entender o incrível poder dos quasares. Como pode uma galáxia recém-nascida ser tão brilhante e violenta? Toda essa intensa luz e radiação não podem ser provenientes das estrelas, uma vez que não havia estrelas suficientes naquele estágio inicial. Além disso, considerando que as galáxias tendem a crescer ao longo do tempo através de fusões com outras galáxias, a luz emitida pelas galáxias menores não deveria ser significativamente mais intensa do que a emitida pelas galáxias atuais. Portanto, só há uma explicação para a geração dessas enormes quantidades de energia que os quasares emitem. Eles são alimentados por buracos negros supermassivos. Ainda não compreendemos completamente como esses buracos negros se formam, mas parece que cada galáxia abriga um deles em seu centro. No entanto, como é possível que os objetos mais brilhantes do universo sejam buracos negros, que engolem tudo o que cruza seu horizonte de eventos? Bem, a luz emitida por um quasar não provém do interior desses buracos negros. Em vez disso, ela vem do espaço ao redor deles, de um disco maciço de gás conhecido como o disco de acreção. Os quasares utilizam o mesmo combustível que as estrelas. Matéria. No entanto,
os buracos negros são os reatores mais eficientes para converter matéria em energia no universo. A quantidade de energia liberada quando a matéria cai em um buraco negro pode ser até 60 vezes maior do que a energia liberada pela fusão nuclear no núcleo de uma estrela. Isso ocorre porque a energia liberada por um buraco negro provém da gravidade, não de reações nucleares. Quando a matéria se aproxima de um buraco negro, ela acelera até quase atingir a velocidade da luz antes de cruzar o horizonte de eventos, carregando consigo uma quantidade incrível de energia cinética. No entanto, uma vez dentro do buraco negro, essa energia é levada para seu interior, sendo invisível para o universo externo, a menos que seja lançada de forma adequada. Quando há uma grande quantidade de matéria, ela tende a formar um disco ao redor do horizonte de eventos, enquanto espirala em direção a ele. As colisões entre as partículas desse disco e o atrito gerado aquecem-no a dezenas de milhares de graus Celsius. Em um espaço não muito maior do que o nosso sistema solar, o núcleo de uma galáxia pode liberar energia muitas vezes maior do que a emitida por todas as suas estrelas combinadas. Isso é o que chamamos de quasar, um buraco negro supermassivo desfrutando de um verdadeiro banquete. Esses buracos negros têm um apetite voraz. Tipicamente, os quasares consomem de umas 100 vezes a massa da Terra em gás por minuto. Há 10 bilhões de anos, o tamanho do universo era cerca de um terço do que é hoje, portanto, o meio intergaláctico era muito menos disperso, permitindo que os filamentos de gás ao redor dos quasares fornecessem um suprimento abundante para seu banquete cósmico, resultando em emissões de luz e radiação de proporções inimagináveis. Os quasares mais brilhantes alimentam jatos de matéria, envolvendo o campo magnético da matéria ao seu redor em um cone estreito. Esses jatos são lançados para o exterior, atravessando o meio circungaláctico e formando plumas de matéria que se estendem por centenas de milhares de anos-luz de comprimento. Essa escala é quase inimaginável, considerando-se que um pequeno ponto em uma galáxia é capaz de arrancar pedaços do universo com 100 mil anos-luz de comprimento. No entanto, os quasares não se alimentam indefinidamente, pois seu banquete eventualmente acaba por prejudicar e até mesmo destruir sua própria galáxia. Dizer que os quasares o matam uma galáxia pode ser considerado um exagero, uma vez que a galáxia continua existindo mesmo depois que seu quasar se apaga. No entanto, ela nunca mais será a mesma. Os quasares, sendo os objetos mais quentes e brilhantes do universo, aquecem excessivamente suas galáxias e interrompem a formação de estrelas. O gás quente não é capaz de formar estrelas, o que pode parecer estranho, já que as estrelas se originam do colapso de gás sobre si mesmo, resultando em aquecimento. No entanto, em uma nuvem de gás que já está quente, os átomos estão se movendo rapidamente. Quando eles colidem, exercem uma pressão que se opõe à força da gravidade, dificultando a formação estelar. Em vez disso, o gás ideal para a formação de estrelas é o gás frio, que não apresenta resistência ao colapso necessário para se tornar uma estrela. Além disso, os quasares empurram o gás para fora de suas galáxias. Isso não apenas encerra a atividade do quasar, mas também faz com que a galáxia perca os ingredientes necessários para a formação de novas estrelas. Embora possa parecer triste, essa situação pode ser benéfica para a vida. A alternativa seria muito mais perigosa. A presença de estrelas massivas. A formação de novas estrelas é frequentemente seguida por explosões de supernovas, que podem esterilizar planetas. No entanto, a situação é mais complexa. Assim como as complexidades da biosfera em nosso planeta, cada componente da galáxia depende da influência de todas as outras partes do meio galáctico. Enquanto objetos quentes, como quasares e supernovas, tendem a expelir gás da galáxia, as ondas de choque e os jatos dos quasares também podem comprimir o gás, levando à formação de novas estrelas por um curto período de tempo. O gás que é expulso acabará se misturando com o gás que retorna e será reciclado dentro da galáxia. No entanto, em geral, podemos afirmar que, se as coisas não se acalmassem um pouco, não estaríamos aqui hoje. Isso nos leva à nossa pergunta final. A Via Láctea foi um quasar no passado? Não está claro se cada galáxia teve uma fase quasar, mas o estudo dos quasares distantes fornece pistas sobre a história da Via Láctea. As galáxias não preservam sua história de forma nítida. Assim como a areia em uma praia, as evidências do passado estão constantemente sendo rearranjadas.
É possível que a Via Láctea tenha passado por uma fase de quasar no passado, o que poderia ter permitido o crescimento do nosso buraco negro supermassivo, conhecido como Sagitário A, até atingir 4 milhões de massas solares. No entanto, infelizmente, não possuímos informações detalhadas sobre essa história antiga. Embora esteja atualmente adormecido, existe a possibilidade de que Sagitário A se torne um quasar no futuro. Daqui a alguns bilhões de anos, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda irão colidir e se fundir. Já foram observados mais de 100 quasares duplos ou em galáxias em colisão, onde novos suprimentos de gás são fornecidos pelos buracos negros centrais. No entanto, essa condição será temporária. Quando as galáxias se fundem, seus buracos negros supermassivos também se unem, afundando no centro da nova galáxia e causando perturbações na poeira e nas estrelas ao redor. Ainda não sabemos ao certo se isso irá ocorrer, mas certamente seria uma visão impressionante. Talvez criaturas em um futuro distante possam testemunhar esse evento e se maravilhar com as paisagens cósmicas. Contudo, você não precisa esperar tanto tempo para explorar coisas fascinantes. Há uma infinidade de descobertas emocionantes para serem feitas aqui mesmo em nosso planeta, agora mesmo, desde que você tenha o conhecimento necessário para compreendê-las. Por isso, sempre devemos buscar a sabedoria e nos mantermos curiosos. Chegamos ao fim de nosso vídeo. Se você gosta deste tipo de assunto e achou o vídeo informativo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também irá gostar e se inscreva no canal. Será uma honra tê-lo aqui. Abraço.